boa tarde, sejam muito bem-vindos todos vocês, alunos do estado de Pernambuco. Chegou o melhor dia da semana, o dia da aula de artes. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Antes da gente começar o conteúdo de hoje, um lembrete. Acessem e se inscrevam no canal, não esqueçam, EducaPE. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o like nas nossas aulas, gente. Assim, as nossas aulas vão ficar sempre no topo do canal e vocês vão estar sempre por dentro das novidades, tá? Estudante de Pernambuco, não esqueça, baixe o Conecta Aí. Através dele, vocês vão ter acesso a todas as plataformas de aulas remotas que estão acontecendo nas escolas de vocês. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje? Olha só, hoje a gente vai falar sobre a mídia, a arte e a sociedade representados pelo cinema brasileiro. Na aula passada, a gente viu um pouco sobre a origem e a evolução do cinema mundial. Estão lembrados? Pronto. Hoje, a gente vai conversar um pouco e conhecer um pouco mais sobre como o cinema chegou ao Brasil e como ele se desenvolveu no nosso país. Então, gente, vamos acompanhar comigo. Imagem na tela, por favor. O cinema no Brasil, ele chegou em 1896, no Rio de Janeiro, com a exibição de filmes curtos, que mostravam o cotidiano da vida na Europa. Então, ainda não era produção de filmes feitas por brasileiros, tá? Ainda eram produções que vinham da Europa ou dos Estados Unidos e eram apenas exibidas no Brasil. Esse foi o primeiro contato do brasileiro com o cinema, apenas como espectador. No final do século XX, começaram a ser gravados os primeiros filmes no país, em formato de documentário. E em 1930 é criada a Cinédia, primeiro grande estúdio de gravações do Brasil. Nessa época, se espalha no país o cinema sonoro. Dá uma geral para mim, Ana. Então, gente, vejam só. Por que o cinema sonoro? Porque até então, o cinema ele era mudo. Só se conseguia, né, ver as imagens e entravam legendas entre uma imagem e outra, entravam legendas das falas dos personagens ou dizendo ao espectador o que é que estava acontecendo. E aí, a partir desses anos de 1930, né, aqui no Brasil, é que o cinema sonoro chega ao nosso país e que a gente começa também a produzir filmes que, além de captar as imagens, capta também, né, o som, as falas dos atores, as vozes, e é introduzido também efeitos de som, de sonoplastia. Então, olha só, entre 1930 e 1940, as distribuidoras de filme norte-americanas, elas investem pesado e conseguem dominar o mercado. Imagine na tela, por favor. E conseguem dominar o mercado e influenciar as produções nacionais a produzir histórias românticas e musicais com grandes estrelas como Carmen Miranda. Então, olha a foto aí na tela para vocês. A gente tem do lado esquerdo, né, uma foto em preto e branco da Carmen Miranda e um outro ator, que eu não consegui descobrir o nome, como personagens de um filme, e aí na imagem da direita, uma imagem da Carmen Miranda realizando, né, fazendo uma cena. Então, nesse período de 1930 a 1940, o cinema brasileiro, mesmo sendo feito filmes que eram feitos aqui no Brasil, eles acabam imitando o modelo de cinema norte-americano. Isso por conta, né, do investimento pesado que as distribuidoras fizeram para poder colocar os filmes norte-americanos para serem exibidos por todo o mundo, o que até então era uma dominação das produtoras e distribuidoras de filmes europeias, tá, gente? Então, a partir de 1930, a indústria do cinema, né, a indústria norte-americana, a indústria cinematográfica norte-americana, ela começa a ganhar uma força, os estúdios de Hollywood começam a ganhar força, né, financeira e na mídia, e aí espalham os filmes norte-americanos por todo o mundo e acabam tirando, né, essa hegemonia europeia e trazendo os filmes norte-americanos. Então, a forma de fazer
o tipo de história que era contada, como comédias românticas ou musicais, acaba se tornando uma influência para todos os outros países do mundo que começam a produzir filmes. E aqui no Brasil, o Brasil não foge, né, não fica indiferente a isso. Então, os filmes brasileiros dessa época, dos anos 30, nos anos 40, vão girar em torno desses temas, das comédias românticas e dos musicais. Com isso, trazendo para as telonas grandes estrelas da música, como Carmen Miranda. Então, vamos seguindo. Aí, depois, né, entra em cena as chanchadas. Então, o que eram as chanchadas? Eram filmes cômicos, de baixo custo, que despontaram na década de 40, com a fundação da empresa carioca Atlântida Cinematografia. Tinha em seu elenco nomes como Oscarito e Grande Otelo. Então, dá uma geral para mim, Ana, por favor. Vejam só, na década de 40, começa a ser produzido no Brasil as chanchadas, que eram filmes cômicos, filmes engraçados, que abordavam temáticas, né, como a vida de operários, como a vida dos camponeses do interior, e aí, dos grandes nomes do cinema nessa época, como atores, a gente vai ter Oscarito, a gente vai ter Grande Otelo, inclusive que trabalharam muito tempo juntos, né? Fizeram uma dupla cômica imbatível do cinema brasileiro da década de 40. Então, imagem na tela, Ana. Vocês vão ver aí, ó, nós temos duas fotos aqui. A gente tem, na foto da esquerda, o Oscarito com o Grande Otelo, né, nos personagens dele. E na foto da direita, a gente tem também o Oscarito e o Grande Otelo em outro filme, né, em um outro momento, com outra atriz, me parece ser a Dirce Migliaccio, mas eu também não consegui a referência, né, nos arquivos que eu pesquisei, eu não consegui a referência do nome dessa atriz. Então, nessas fotos, a gente consegue ver, o cinema ainda era em preto e branco aqui no Brasil, e aí a gente consegue ver esses dois grandes atores, né, em ação no cinema. Então, vamos seguindo aqui. Bom, corta para mim, Ana, por favor. Depois desse período da década de 40, começa na produção brasileira o que é chamado de cinema novo. Então, no fim da década de 1950, uma nova geração de cineastas, uma jovem geração de cineastas, começa a questionar a imitação que o cinema brasileiro fazia de Hollywood, do modelo norte-americano de cinema, né? Então, esse movimento foi chamado de cinema novo, e ele abordava temáticas populares e tinha preocupações de caráter social e político nas produções. Então, os filmes produzidos nessa época, eles tinham esse caráter social, político, né? Tinham essas preocupações, buscavam uma arte autêntica através do realismo. Então, nesse período, a gente destaca aí como um dos grandes diretores, né? E muitas vezes vocês podem encontrar referência também, ele como o pai do cinema brasileiro, que é o grande diretor Glauber Rocha. Então, ele tinha um lema nessa época, que era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? E ele foi o líder desse movimento chamado de cinema novo, e com esse movimento, ele foi também um dos maiores cineastas da sua época. Então, gente, olha só, imagem na tela, por favor. Vocês vão ver aí que eu trouxe para vocês imagens de dois filmes com a direção do Glauber Rocha, onde vocês podem ver, né, essa informação que eu passei para vocês, da questão da temática social e do caráter político das produções cinematográficas brasileiras desse momento, da década de 50, da década de 60 e 70, principalmente, né, porque esse movimento surge no fim da década de 50. Então, a gente tem aí, do lado esquerdo, o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, que foi feito em 1964 com a direção do Glauber Rocha,
né? E esse filme, ele conta a história de um personagem que para nós é muito conhecido, né? Ele traz um pouco da história do Lampião e do movimento dos cangaceiros no Nordeste do Brasil. Então, esse filme trabalhava exatamente com essa temática de caráter social, falando da pobreza, da seca e da miséria do sertanejo nesse período de seca. E esse filme, ele é considerado assim o filme que inaugura, né, essa nova tendência do cinema brasileiro buscar uma identidade própria e não querer mais seguir os modelos de filme norte-americano. E na imagem da direita, a gente tem o filme Terra em Transe, de 1967, também do diretor Glauber Rocha. Então, gente, vejam só. Esses dois filmes, eles são produções dirigidas pelo Glauber Rocha, né, realizadas na década de 60, e são clássicos do cinema brasileiro. Não dá para falar de cinema brasileiro sem falar de Glauber Rocha e sem falar desses dois filmes, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe. Então, quem quiser fazer pesquisa complementar aí na internet, fique à vontade, vocês vão descobrir coisas maravilhosas sobre o cinema brasileiro. Então, olha só, seguindo aí, a gente vai, então, agora, continuar, né, a nossa viagem pelo cinema brasileiro, então, ver como foi o estímulo à produção nacional. Então, olha só, em 1969, foi criada a Empresa Brasileira de Filmes, a Embrafilme, com a finalidade de financiar as produções nacionais que estivessem de acordo com as exigências do governo militar. Por quê? Corta para mim, Ana. Porque nessa época, o Brasil ainda estava sob o regime de um governo militar, o que a gente conhece como ditadura. Então, tudo que se produzia na arte, inclusive no cinema, tinha que passar, né, pela aprovação dos censores militares. Então, quando a Embraer foi criada, ela foi criada com esse objetivo, né, de financiar as produções que estivessem de acordo com todas as exigências da censura militar. Tá, gente? Então, imagem na tela. Vamos continuar acompanhando aí. A exibição de filmes nacionais nas salas de cinemas de todo o país foi estimulada, o que resultou em alguns sucessos de bilheteria, né? Como o longa Dona Flor e seus dois maridos e os filmes dos Trapalhões. Então, a gente tem imagem aí. Volta para mim, Ana. Gente, vejam só. Quando a Embraer foi criada, né, e sob ainda o governo militar, e tinha essa questão da Embraer conseguir dar esse apoio financeiro e custear as produções que estivessem de acordo com as exigências da censura militar, então também o governo passa a subsidiar, né, estimular que a população vá ao cinema, que a população assista aos filmes de produção nacional. Então, já que o governo está custeando a produção dos filmes, eles também começam a incentivar a população a assistir, né, esses filmes para que as pessoas, para que tenha uma boa bilheteria. E, com isso, se consegue que existam grandes sucessos de bilheteria. Entre eles, esses que eu falei para vocês, que eu vou mostrar para vocês na tela agora, para vocês acompanharem a foto bem direitinho. Então, olha só. Aqui a gente tem do lado esquerdo uma imagem do filme Dona Flor e seus dois maridos, né, que foi estrelado brilhantemente por Sônia Braga e pelo ator em primeiro plano aí, sem camisa, vocês conseguem ver, o Zé Wilker, que foi feito em 1976 pelo grande diretor Bruno Barreto. Tá? E do lado direito, a gente tem a foto de um dos filmes dos Trapalhões. Esse é de 1981, Os Saltimbancos Trapalhões. Nessa época, gente, nessa época a gente, nessa época da década de 80, né, a gente tem uma grande produção dos Trapalhões, que era um quarteto de comédia que fazia muito sucesso num programa de TV, composto por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, e que também faziam muitos filmes. Então, eles tiveram vários
filmes produzidos com esse apoio do governo na época deles. E aqui a foto que vocês viram é de uma dessas produções, mas existiram vários, tá? Então, aí a gente continua a nossa viagem. Depois desse período de ascensão, né, nas décadas de 60, 70 e 80, vai acontecer, na década de 80, meados da década de 80, uma crise no cinema nacional. Então, a partir da década de 80, a crise econômica do país, que deixou os produtores sem verbas para as gravações e os espectadores, inclusive, sem dinheiro nem para pagar os ingressos, né? Porque o Brasil entrou num período de recessão econômica, a inflação era muito alta, o desemprego era muito alto. Então, acontecia esse problema. E aí o cinema nacional entrou em crise. A popularização do videocassete também, né, levou os filmes até a casa das pessoas. Então, para vocês, né, que têm aí entre 14 e 15 anos, talvez vocês não conheceram esse fantástico equipamento, o videocassete. Mas era um equipamento de vídeo, um equipamento onde a gente colocava uma fita de vídeo para exibir o filme conectado à TV. Então, com esse equipamento, muitas pessoas alugavam os filmes durante o fim de semana e, no lugar de pagar o ingresso e ir ao cinema, alugava vários vídeos e assistia durante um fim de semana, durante a semana, na hora que preferisse e desejasse. Então, isso também favoreceu essa crise na produção cinematográfica brasileira. E aí, em 1990, né, o Brasil não estava mais na ditadura militar, ele passa a... Existem as eleições diretas, um novo presidente é eleito por voto popular, mas aí, quando esse governo assumiu, a Embrafilme cessou, né, ele fechou a Embrafilme, ela cessou as atividades. O Ministério da Cultura foi extinto e a Fundação do Cinema Brasileiro também foi fechada. Então, acabando assim com as leis de incentivo à produção cinematográfica no Brasil. Então, os diretores, os produtores ficaram realmente sem apoio nenhum, de nenhum tipo de instituição pública, e por conta da crise financeira, eles também não tinham como bancar as produções. E aí, depois disso, houve um período de retomada. Para mim, Ana, houve um período de retomada, né? Em 1992, com a mudança de governo e a criação da Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, que foi a responsável pela regulamentação, que depois se tornou a Lei do Audiovisual, né? Possibilitou a realização de vários filmes nacionais nas últimas décadas. Então, essa fase, a partir de 1992, é conhecida como a retomada do cinema nacional. Então, quando foi criada, né, a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, que depois acabou se tornando a Lei do Audiovisual, onde empresas têm abatimento de impostos, de pagamento de impostos para custear, né, a produção cultural cinematográfica. Então, nesse período de retomada, 2 filmes foram o símbolo dessa retomada, dessa época do cinema brasileiro. Então, imagem na tela para vocês. Aí a gente vê, do lado esquerdo, Carlota Joaquina, A Princesa do Brasil, que foi feito em 1994, sob a direção da Carla Camurati, né? Era um filme maravilhoso, com a Marieta Severo, com Marco Nanini, que contava um pouco da história da colonização brasileira. E do lado direito, a gente tem o Quatrilho, que foi gravado em 1995 e foi dirigido pelo Fábio Barreto. Então, gente, olha só, esses dois filmes, eles marcam, né, essa retomada do cinema brasileiro, tanto a retomada dos investimentos públicos e privados nas produções cinematográficas, como a questão também da retomada da temática, né, que interessava as pessoas, de filmes que tinham qualidade técnica, qualidade de roteiro, e que podiam ser comercializados e que poderiam competir, inclusive, com produções europeias e norte-americanas, certo? Então, vamos seguindo aqui
A partir daí, a gente chega, então, agora no cinema contemporâneo. Em 2002, imagem na tela para vocês, em 2002, o cinema brasileiro ganhou um novo fôlego, né? Com o sucesso de crítica do filme Cidade de Deus, que foi indicado a 4 Oscars e também abriu espaço para produções como Carandiru e Tropa de Elite. Abordando novas temáticas e apostando também na comédia, os filmes brasileiros se consolidaram como produtos que geram lucro e atraem público, levando milhões de espectadores às salas de exibição. Então, gente, olha só, a partir de 2002, o que é que vai acontecer no cinema brasileiro? Né? Vai acontecer esse movimento de renovação mesmo, de diretores, de elenco e das temáticas abordadas. Né? Então, a gente tem aí o filme Cidade de Deus, imagem na tela, o filme Cidade de Deus, de 2002, Fernando Meirelles, na imagem da esquerda para vocês. Então, era um filme que falava, né, de como surgiu a comunidade da Cidade de Deus no Rio de Janeiro e contava um pouco da realidade daquelas pessoas na década de 50 e 60. E o filme que está na direita é o filme Carandiru, que foi gravado em 2003 com a direção do Hector Babenco, que foi um filme que retratou um acontecimento real, né, que foi o massacre do presídio Carandiru, que depois de uma grande rebelião foi invadido pela polícia e acabou tendo vários detentos, foram mortos nesse confronto com a polícia, e depois disso, esse presídio foi fechado, e foi escrito livros, e foi feito documentários, e foi feito também esse filme, contando um pouco de algumas histórias de alguns dos detentos desse presídio. Então, esses filmes marcaram, né, a história do cinema brasileiro a partir dos anos 2000. Então, a gente continua aqui. Em 2007, Tropa de Elite, do José Padilha. Em 2010, a gente tem a ascensão das comédias brasileiras, com o filme De Pernas para o Ar, do Roberto Santucci. Né? Em seguida, Minha Mãe é uma Peça, em 2013. E a gente também destaca aí para vocês o filme Que Horas Ela Volta, com a grande Regina Casé, de 2015, que não é comédia, já é uma história, é um drama, né, um drama familiar, e que traz a história de uma mãe que é doméstica e deixa a filha para poder trabalhar, e da reconstrução desses laços familiares entre essa mãe e filha. Então, gente, olha só. A gente viu um pouco hoje aqui sobre o cinema brasileiro, sobre o desenvolvimento do cinema brasileiro, né? Eu trouxe para vocês as referências desses filmes. Vocês podem pesquisar na internet, vocês podem procurar material, podem até assistir. São filmes maravilhosos. Vale a pena vocês assistirem esses filmes, vocês poderem saber da história deles, ver a ficha técnica, tudo isso. Então, eles abordam temáticas diferentes. Muitas delas tratam de coisas reais, né? A gente tem, na linha de documentário, a gente tem grandes filmes brasileiros, grandes documentários que trabalham muito com as questões sociais e de cunho político, que vale a pena assistir. Então, hoje vocês têm facilidade, né, conseguem acessar muitas coisas na internet, então vai ser fácil para vocês assistirem esses filmes, se vocês desejarem. Então, gente, olha só, para a semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre o teatro pernambucano, que vem se destacando, né, na arte cinematográfica brasileira e mundial, como uma das grandes potências, com atores talentosíssimos, diretores fantásticos. Então, a gente vai ver um pouco de como aqui em Pernambuco, como aqui no Nordeste, o cinema se desenvolveu, o cinema vem acontecendo, e vamos ver alguns dos nossos atores e alguns dos nossos filmes que estão se destacando pelo mundo, tá? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Como sempre, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Lembrando para vocês que ontem foi dia do professor, então quero deixar aqui o meu abraço
carinhoso para todos os meus colegas de profissão e dizer para você, estudante, que todo o nosso esforço, todo o nosso empenho e toda a nossa preocupação nesse momento de quarentena tem sido com você. Tudo o que acontece nesses estúdios é feito com o maior carinho do mundo para você. Então, feliz Dia dos Professores para todos os meus colegas e um ótimo fim de semana para vocês. Tchauzinho!